Finalmente estou em casa, eu estava numa viagem a trabalho e agora eu voltei, mas estava acompanhando o debate sobre o fim da escala 6 por 1, que é um tópico quente agora, o pessoal, todo mundo falando sobre isso, são centenas de milhares de tweets sobre o assunto e eu posso dizer que é uma das primeiras vezes, se não o caso mais excepcional, de domínio do debate feito pela esquerda nas redes sociais. Geralmente você tem a direita pautando o debate e a esquerda reagindo ao debate, né? E nesse caso em particular é um tópico que a esquerda conseguiu, controlar, e a gente tem visto aí um debate bastante acalorado sobre os termos dessa proposta de emenda constitucional. E aí o que acontece é o seguinte, né? Primeiro, sobre a eficácia disso, né? Podemos imaginar aqui como é importante que o foco do debate se desloque de certas pautas que não falam com a boa parte dos trabalhadores, como a gente falou aqui nos últimos tempos, né? Sobre a agenda identitária que acabou concentrando sobre tópicos que são bastante específicos de certas categorias, e aqui você tem uma questão que vai beneficiar milhões de brasileiros. Então, nesse caso aqui, você tem de fato esse deslocamento e me parece importante que as propostas, as ideias se dirijam nesse sentido, de modo a contribuir para a melhoria das vidas das pessoas. E aí eu percebi que há algumas críticas que eu quero abordar com vocês aqui, alguns comentários relacionados a isso, né, que vale mencionar e que são importantes para compreendermos o teor disso e como isso impacta na vida dos brasileiros, né? Então, aqui só para você entender, né, um pouquinho do que se trata, né, caso não tenha visto em outros canais, imagino que tenha visto, porque são dezenas e dezenas de canais mencionando isso, mas a proposta é acabar com a possibilidade de escalas de 6 dias de trabalho e 1 de descanso, chamada de 6 por 1. E alterar a escala de trabalho para um modelo em que o trabalhador teria 3 dias de folga, incluindo o fim de semana. Nessa reportagem do G1 aqui, explica, de ontem, reportagem, a manchete é o seguinte, olha, Planalto vê com descrença avanço da PEC do fim da escala 6 por 1 no Congresso. Daí, ministro próximo ao presidente Lula disse que há um monte de proposta parecida para mudar a escala de trabalho que está parada no Congresso há anos. Daí, só para ler o comecinho da reportagem, para entender aqui quais são os obstáculos para avançar essa PEC, né, diz o seguinte aqui. O Palácio Planalto trata com ceticismo qualquer possibilidade de avanço da PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6 por 1 de autoria da deputada Erika Hilton, do PSOL. A avaliação do governo federal é que a correlação de forças no Congresso torna inviável o andamento da proposta. O auxiliar de Lula lembra que, para ser admitida, a PEC precisa ser aprovada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida hoje pela deputada bolsonarista Carol de Tone, do PL. Então, há alguns obstáculos práticos em relação a isso, além do debate, né? Além do conceitual, né? Do que isso significa. Daí prossegue a reportagem aqui. O Planalto tem simpatia pela pauta, por entender que é um tema que joga o debate público para a esquerda. Ainda assim, o governo não deverá gastar energia para tentar fazer a proposta andar no legislativo. Então, como há esse obstáculo real, que é o domínio da direita ou da extrema-direita no Congresso, então a compreensão de que isso aqui tem poucas chances ou pouca viabilidade de avançar e de mudar alguma coisa, né? Mas como eu falei aqui, só o fato de você perceber que há agora um controle da narrativa, né, um controle do debate em torno de pautas de esquerda já é um avanço tremendo, já é uma grande conquista. E aí eu vi, como eu falei, alguns comentários, e um deles no sentido de que por que o Estado tem que controlar como os empresários organizam o horário dos seus funcionários, né? De onde tiraram que é a tarefa do Estado fazer isso? E aí, isso aqui é um desconhecimento completo da história da humanidade, né? Da história recente, né? do mundo, pelo menos, né? Eu estou com um link aqui de algumas leis que foram passadas, né? Leis trabalhistas ao longo de, sei lá, 150 anos, 160 anos, e é uma das tarefas importantes do Estado legislar sobre isso, né? Basta pensar, por exemplo, né, Reino Unido, Inglaterra, século XIX, e ali você tinha pessoas trabalhando em condições precárias, né? Você teve lá a Revolução Industrial, as fábricas tentando extrair o máximo que pudesse da força de trabalho de pessoas empobrecidas. E aí você tinha, por exemplo, só basta pensar que olha, em 1844 passou uma lei para impedir que crianças com menos de 11 anos
que trabalhavam na fábrica, né? Essas crianças trabalhavam na fábrica. Inclusive contratavam crianças e mulheres porque pagavam menos para essas pessoas. Para impedir que crianças trabalhassem mais de 9 horas ao dia, ou seja, 48 horas por semana. E jovens entre 12 e 18 anos trabalhassem menos de 12 horas por dia, né? Ou seja, 69 horas por semana. Então, assim, você tinha um momento no qual começa a Revolução Industrial e aí não havia regulamentações em relação ao trabalho na fábrica. E ali você tinha pessoas que trabalhavam exaustivamente de maneira absurda. Então, ao longo das décadas seguintes, do século seguinte, foram passadas muitas leis para evitar trabalho infantil, para evitar essa exploração que era uma exploração que levava, inclusive, a sérios problemas de saúde, né? Então, é claro que o Estado vai legislar nesse sentido porque aqui visa a preservação do equilíbrio social, né, da vida social das pessoas. E aí, nessa proposta de redução da carga horária, da escala 6 por 1, também tem em vista isso, né? Permitir maior lazer, permitir maior qualidade de vida, para que a pessoa possa estudar, se qualificar e assim por diante. O que se torna impossível quando você pensa que você está trabalhando 6 dias por semana, né? Eu penso aqui, por exemplo, na minha mãe, quando eu era criança, que trabalhava 3 períodos, né? Ela era professora, trabalhava 1 período na prefeitura e 2 no estado, e eu ficava imaginando como é que a vida de uma pessoa assim, como é que aguentava, né, trabalhar 3 períodos, o dia inteiro dando aula, e no fim de semana tendo que corrigir prova ainda, passar livro de chamada, ou seja, era uma coisa brutal e, como eu falei, inimaginável. Eu olhava aquilo ali com um certo assombro, né, pensando como é que é possível que alguém faça isso. Então, é claro que a gente pensa aqui nesse modelo, que é um modelo que muitos países já adotaram pelo mundo, né, países europeus, há alguns exemplos disso, que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos trabalhadores. Nesse caso aqui, essa proposta ela vai impactar a vida, principalmente quem trabalha no setor de serviços, né, do comércio. São milhões de brasileiros que atuam nesse setor, então isso vai impactar a vida de muita gente. E aí, é claro, pensando, né, nessa questão do controle da narrativa, isso também vai demonstrando para o eleitor e para o trabalhador brasileiro quem se importaria com você, né? Eu vi no sentido uma crítica que era questionando justamente esse deslocamento, né? Como seria uma manobra eleitoreira, uma manobra para desviar as críticas das pautas identitárias, que foi, sabe, um teor geral nos últimos dias, e aí seria um modo de, políticos de esquerda demonstrarem que estão se importando com questões trabalhistas. Então seria meio que um desvio, seria meio que para desviar a crítica. Pode ser que seja isso, mas, por outro lado, mesmo se for isso, é importante que aconteça esse desvio, né? Porque, como eu falei, que isso vai contemplar milhões de brasileiros e aí vai levar muita gente, vai levar muito trabalhador de direita, né, pessoas pobres de direita que vão pensar, será que o Nicolas Ferreira representa aquilo que, sabe, meus interesses? Será que Eduardo Bolsonaro faz isso? Será que Carlos Zambelli faz isso? Porque tem gente de direita que trabalha no comércio e que vai se sentir contemplado por uma proposta que vai melhorar a sua qualidade de vida. Então é importante que isso aconteça, é importante que, como eu falei, pouco a pouco o foco vá se deslocando para questões que sejam mais universais e que impactem na vida de todo mundo. Esse aqui é um caso, esse é um caso particular e a gente vai ter que aguardar. Como mostra a reportagem aqui, há um certo ceticismo em relação ao avanço dessa PEC. Pode ser que os ventos mudem e leve a uma adesão, inclusive de políticos de direita, que vão se sentir pressionados por sua base eleitoral a aderirem a isso e votarem a favor dessa PEC, mas tem chão pela frente. E aí eu vi um outro artigo também falando que caso avance, né, essa proposta feita pela Erika Hilton, ela vai ser apendada a uma outra proposta já feita por um deputado do PT. Então, nesse caso aqui, vai se juntar a outras propostas anteriores, né? Como diz a reportagem aqui, não é a primeira vez que se faz uma proposta. Além disso, me parece também importante, nesse momento, né, já que há uma perspectiva de que é importante tirar o foco de pautas identitárias, começar a pensar no trabalhador, seria também tentar avançar algum tipo de auxílio universal, né? Algum tipo de renda básica universal, como já tem sido debatido em muitos países também, e que já antevê o estrago que a revolução digital, né, e a revolução das IAs vai causar na vida dos trabalhadores. Então é uma proposta que consideraria um tipo de salário básico para todo mundo, como já seria o modelo mais ou menos da Bolsa Família, mas no sentido de todo mundo ser contemplado, e isso daria a possibilidade também de as pessoas terem, sabe, a certeza de que não vão passar fome, de que não vão ficar na miséria. E aí isso também permitiria talvez melhor qualificação, que estudassem, pudessem inclusive mudar de campo de trabalho e assim por diante, né? Ou um campo de trabalho que está em risco pela IA poder se qualificar para um outro setor. Então, me parece também emergencial isso, crucial pensar em alternativas para um modelo futuro, bem próximo, na verdade, no qual milhões de postos de trabalho serão liquidados.
Mas, como eu falei, é importante que o foco se desloque de questões que não contemplem os trabalhadores, que não contemplem os mais pobres, para esse tipo de discussão. E aí você tem, de fato, uma adesão das pessoas, né? Muita gente debatendo isso, muita gente preocupada com a evolução dessa PEC. Então, isso aqui já demonstra como isso é possível. É possível mudar a narrativa e é possível também dialogar com o trabalhador real, né? Não apenas o imaginário, não apenas falando aqui de mudanças drásticas futuras, falando de coisas reais para o dia de hoje, né? E só lembrando também que o papel do Estado nessa criação e implementação de leis para proteger os trabalhadores, isso é história recente da humanidade. E não apenas recente, né? Na Idade Média você tem já leis que protegem trabalhadores. Então aqui fala do papel crucial do Estado para preservar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, né? Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa questão? Vocês estão acompanhando o debate? Como é que vocês têm visto aqui a progressão disso, né? Se te parece que é viável, que vai passar, ou que vai avançar isso, aqui na reportagem mostra como o governo não está muito empolgado, porque não acha que tem condições, e aqui é política, né? Condições políticas da composição do Congresso hoje, mas é importante que isso aconteça, né? É importante que esse debate se dê e, mais uma vez, reforço aqui que o foco se torne essa comunicação com o trabalhador. Bem, o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Fala, turma! Só para lembrar todo mundo que o dia 14 de novembro está chegando e a gente vai ter a nossa aula Os Segredos das Vendas e da Persuasão. Uma aula incrível onde a gente vai aprender a jornada do herói e todas as técnicas de vendas e de persuasão, para vocês poderem aplicar isso nos negócios de vocês, mas também nas causas pelas quais vocês lutam. Uma aula essencial. A extrema-direita sabe usar isso muito bem. Vamos usar essas técnicas por um mundo melhor, por umas causas que são nobres. Se você não está inscrito ou inscrita, clica no link aqui embaixo e se inscreva rapidamente nessa aula. Lembrando que é a aula inaugural da 3ª turma do Empreendedor Mestre. E a gente resolveu fazer ela aberta e gratuita para todo mundo poder participar. Um abraço e até lá!